Olá, jovens, como é que vocês estão? Bom, mais um vídeo então de resolução de exemplos para vocês. Novamente abordando o tema de cinemática em 2 ou 3 dimensões. E o exercício que eu escolhi para esse vídeo é um exercício também pedido por alguns alunos aí dizendo que estavam com um pouco de dificuldade. Ele é o exercício 41 do livro texto, do capítulo 4. Ok? Vamos ao enunciado então. Ele diz o seguinte: quando vem um inseto pousado em uma planta perto da superfície da água, o peixe arqueiro coloca o focinho para fora e lança um jato de água na direção do inseto para derrubá-lo na água. Segura. Então tá aqui, ó. A gente tem o peixe arqueiro aqui. Ele vê o inseto nessa posição, ele vai lá e dá uma cusparada até acertar o inseto. E o inseto cai na água e ele pode se alimentar. Embora o peixe veja o inseto na extremidade de um segmento de reta de comprimento d, que faz um ângulo φ com a superfície da água, o jato deve ser lançado com um ângulo diferente, θ0, para que sua trajetória parabólica intercepte o inseto. Se φ é 36 graus, d é 0,9 metros e a velocidade de lançamento é 3,56 metros por segundo, qual deve ser o valor de θ para que o jato esteja no ponto mais alto da trajetória quando atinge o inseto? Bom, o que o exercício está querendo dizer para a gente? Querendo dizer o seguinte: como o sistema, né, após a cusparada do peixe aqui, o jato de água vai estar sujeito à aceleração da gravidade, e a gente sabe que a aceleração da gravidade aponta verticalmente para baixo aqui, sabe que G aponta sempre para baixo. O que acontece é que se ele cuspisse em linha reta, tentando acertar o inseto, esse jato ele vai sofrer uma curvatura devido à aceleração da gravidade, vai gerar um movimento parabólico e ele nunca acertaria o inseto. Então, o que ele tem que fazer, e ele faz, é interessante pensar nisso, que ele tem que soltar o jato, né? Direcionar o jato um pouco para cima para acertar o inseto. Eu vou fazer uma representação aqui para ver se fica mais claro. Seria mais ou menos isso, ó. Ele tem que soltar então com uma certa velocidade, com um ângulo θ0 maior que φ, para que o sistema faça um movimento parabólico e no ponto mais alto da trajetória ele acerte o inseto. E é nesse ponto H aqui da trajetória. E ele quer que a gente determine então este ângulo θ0. Pois bem, como sempre, seguindo uma metodologia de resolução de exercício, se eu quero resolver um movimento bidimensional, nesse caso, eu tenho que primeiro determinar o meu sistema de referência. E aí eu vou adotar alguma coisa mais ou menos com esta cara aqui. Ok? E aí a gente tem na direção y, aonde a gravidade está direcionada, está paralela ao eixo y aqui, e o eixo x na horizontal crescendo para a direita, y crescendo para cima e x crescendo para a direita. E eu coloquei a minha origem exatamente na boca do peixe, aqui no ponto de partida do jato d'água. Com isso eu já consigo determinar alguns parâmetros. Eu sei que x0 é igual a y0 e é igual a zero também. E o fato de eu representar em coordenadas cartesianas aqui, eu posso novamente, e claro, a gravidade é paralela apenas ao eixo y, eu posso então separar o meu movimento em duas componentes. Eu vou ter um movimento analisado na horizontal, no eixo x, e um movimento analisado na vertical, no eixo y. E a somatória dos dois movimentos me gera esse movimento parabólico. Então a gente vai analisar aí separadamente. A gente já tem aqui diretamente definido que em x, né, na direção x, o nosso movimento não tem aceleração, então a velocidade se torna uma constante, então ele é um movimento mru. E em y a gente tem, como a gravidade nas proximidades da superfície da Terra é um valor constante, então ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, mRV. Bom, esse exercício ele pode ser resolvido de duas formas, tá? Eu vou resolver as duas, que elas são relativamente rápidas, não vai ocupar muito o vídeo. Então é o seguinte, o primeiro jeito que a gente pode fazer é pensar assim. A gente está buscando, né, o exercício está pedindo para a gente uma relação entre o ângulo θ e a altura máxima. Então, para mim, fica mais interessante aqui analisar a direção y. A gente vai ver que analisando só essa direção já vai ser o suficiente para resolver o exercício. A gente nem vai se preocupar muito com a direção x, porque ele não está perguntando nada em relação ao alcance horizontal. Ele está perguntando apenas em relação à altura máxima aqui do nosso sistema. Então eu vou pegar aqui e analisar as equações de movimentos que eu tenho para a direção y. Então, ó, primeira forma de resolver, vou escrever aqui do lado. Primeira coisa é escrever a equação horária que a gente conhece do movimento mRUV. Então a gente sabe que y é igual a y0 mais v0, né, velocidade inicial na direção y,
vezes o tempo da trajetória menos meio de g ao quadrado. Seria a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E por que menos aqui? Porque, novamente, o sentido da orientação da gravidade aqui é no sentido decrescente de y. Então, eu sou obrigado a adicionar aqui o caráter vetorial, né? Então, um valor menos aqui nessa aceleração. Pois bem, a gente sabe que y0 é igual a zero, então este termo aqui se anula. Então, a gente tem que a nossa equação final, y de t aqui, né? Uma posição y em função do tempo, ele é igual à velocidade v0y vezes o tempo, menos meio de gt ao quadrado. Ótimo. Eu sei que o y final que eu quero tem que ser igual a h. Porém, eu não sei qual que é o instante de tempo em que o sistema alcança este ponto aqui. Então, eu tenho que determinar esse instante de tempo. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que no tempo, então quando o tempo da minha trajetória for igual ao tempo, e eu vou colocar aqui máximo, que é o tempo da altura máxima, eu tenho uma relação importante aqui, que é o fato seguinte. O sistema ele vai começar a subir, então ele tem uma velocidade para cima, né? Uma componente de velocidade. Vamos fazer uma representação rápida aqui. Ó. Uma componente. A gente teria então uma componente V0 nesta direção, mais ou menos. E a gente tem as componentes horizontal e vertical. Então a gente tem um V0y e um V0x, onde isso forma um ângulo θ0 aqui então. E eu quero que vocês percebam. V0x é constante, afinal de contas o movimento na direção x é movimento uniforme, então ela se mantém sempre constante. Já V0y, como o movimento é desacelerado, ele vai contra, né, a velocidade inicial vai contra a aceleração, então o que acontece é que essa velocidade vai diminuindo, chega no ponto máximo e começa a aumentar, ela começa a ser acelerada, porque agora o movimento está na mesma direção da gravidade. Então note que a gente tem uma condição especial aqui, ó. No ponto de máxima altura, o que vai acontecer é que a velocidade Vy deve se anular, porque ela vai diminuindo, zera e começa a aumentar. Então, neste ponto, eu posso dizer que quando t for o instante de tempo for o instante de tempo de altura máxima, a gente tem que a velocidade que a velocidade Vy se anula. Então, o que nós temos é que Vy, neste instante de tempo, deve se anular. Então, eu tenho que calcular a velocidade instantânea para este ponto. Como é que eu calculo a velocidade instantânea? Eu faço a derivada temporal da função posição. Então, se eu derivar essa função, o que eu vou ter? A derivada do primeiro termo, que é t elevado a 1. Então, cai o 1 multiplicando. T elevado a 0. T elevado a 0 é igual a 1. Então, sobra apenas o termo V0y. Então, eu vou ter que a velocidade V0y menos, agora eu tenho aqui o tempo elevado ao quadrado, cai o 2 multiplicando, fica 2 menos 1, então fica t elevado a 1. Então eu tenho 2 multiplicando com 2 dividindo, eu tenho então que sobra apenas menos g vezes o tempo. E a equação da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. E eu tenho então que neste instante de tempo, isso aqui deve se anular. Com isso eu consigo determinar quanto que é o tempo máximo. O instante de tempo aonde a altura é máxima, ele vai ser igual ao quê? Basta eu isolar esse tempo aqui, né? Então, o V0 aparece do outro lado da equação negativo. Como eu tenho menos g multiplicando, vai descer dividindo e ele vai menos g também. Então, fica tudo positivo. Então, fica V0y dividido por g. Com isso, então, agora eu posso substituir na nossa equação horária e obter a relação entre o ângulo θ e o h aqui, que é a altura máxima. Então, isso vai ficar como? Se o tempo for um instante de tempo que a altura é máxima, então o meu y vai ser igual a h. Então, eu vou colocar aqui h igual a v0y vezes o tempo. O tempo que eu determinei é v0yg. Então, vai ficar v0y ao quadrado dividido por g. Menos meio de g e tempo ao quadrado. Então, vai ficar v0y ao quadrado dividido por g ao quadrado. Então, aqui simplifica. Vai ficar que h é igual a... Aí eu vou ter
V0y ao quadrado sobre g menos meio de V0y ao quadrado sobre g. Então, eu tenho um termo inteiro menos a metade dele. Então, vai ficar apenas a metade. Meio V0y ao quadrado sobre g. Mas ele está pedindo o ângulo θ. E como que eu vou relacionar o ângulo θ? Eu vou relacionar aqui pelo componente V0y. Porque eu posso escrever a componente V0y aqui, ó. Vou escrever aqui em cima. V0y como sendo o módulo de V0 vezes seno, né? Porque é o cateto oposto. Seria esse lado aqui, é o cateto oposto ao ângulo θ0. Então, vezes seno de θ0. E aí, agora a gente vai substituir esse cara aqui. Então, isso vai me dar H igual a meio de, substituindo agora, no lugar de V0y, o termo V0 seno de θ. Então, vai ficar V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por G. Agora, basta eu isolar o seno de θ aqui e a gente consegue determinar qual que é o valor deste ângulo. Então, vai ficar, eu tinha 2G dividindo, ele aparece do outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes GH dividido por, eu tinha lá V0 ao quadrado multiplicando, então ele passa dividindo V0 ao quadrado. E isso é igual a seno θ0. Ah, eu tinha seno ao quadrado, então basta eu tirar a raiz aqui, né? Então, se eu tiro a raiz aqui, eu tenho seno de θ0. E eu quero determinar o θ0, então basta eu fazer o arcosseno. Então, é o seno a menos 1 desta conta aí, desta raiz. Então, 2G. H. Quem é o H? O H eu posso determinar em função do ângulo φ que eu conheço, que o exercício me deu. O H ele vai ser D, né, a hipotenusa, seno de φ. Então, H vai ficar D seno de φ. Dividido por V0 ao quadrado. Pronto, se você fizer essa conta aqui, substituir esses valores, você usa que G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Afinal de contas, todo o nosso sistema está em metros e está em metros por segundo a velocidade. Então, ele está no Sistema Internacional de Medida. D, ele diz para a gente que é 0,9 metros. Velocidade V0, ele deu para a gente. Ele diz que é 3,56 metros por segundo. E o φ, ele disse para a gente que é igual a 36 graus. Então, se vocês substituírem esses valores aqui e fizerem essas contas, vocês vão ver que ele vai dar algo aproximadamente de 64,8 graus. Esse, então, é a nossa resposta. Ok? Isso seria um primeiro jeito de fazer. Ele é um pouco mais longo, mas é interessante para vocês treinarem esse fato de trabalhar com as equações horárias. O segundo jeito seria o seguinte, eu vou apagar aqui para gerar um espaço, eu vou guardar só essa equação que é a resposta que nos interessa. Então vamos lá. A segunda forma de resolver, ela é um pouco mais rápida, um pouco mais direta, só que ela exige que você lembre da equação de Torricelli, que é a equação que relaciona a variação de velocidade em um movimento uniformemente variado e o seu deslocamento. Então, ela tira a dependência temporal. Lembra que no primeiro caso a gente teve o problema da velocidade, do instante de tempo da altura máxima. A gente precisou se preocupar com isso. Então, por Torricelli, a gente elimina essa dependência. E Torricelli diz o seguinte para a gente, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Só que tem que lembrar agora, novamente, que a gravidade aponta no sentido decrescente de y. Então, eu vou ter, ela está reduzindo a velocidade, então eu tenho que colocar um sinal negativo aqui. Menos 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes o deslocamento. E o deslocamento que ele tem em y é deslocamento máximo, então é vezes h. Então eu posso agora só substituir esses valores e isolar a velocidade. Aqui é a velocidade em y, né? Então vamos lá, a gente tem que a velocidade final na altura máxima é zero. Então esse cara aqui se anula. Então fica zero igual V0y, a gente já viu que é V0 seno de θ. Então fica V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ0 menos 2 vezes a gravidade
vezes a altura h, e a altura h a gente já viu que ela vai ser d seno de φ. Então, d seno de φ. Basta eu isolar novamente agora o θ0 aqui. Então, isso vai ficar seno ao quadrado de θ0. Esse termo vai para o outro lado, ele aparece negativo. Aí, como ambos os termos ficam negativos, eu posso multiplicar por menos 1, fica tudo positivo. Então, sobraria este aqui positivo, 2g d seno de φ, dividido, aí o V0 que estava multiplicando o seno, passa dividindo. Então, a gente tem aí que seno de θ0 é igual a raiz de 2g d seno de φ dividido por V0 ao quadrado. Que é exatamente a mesma relação que a gente tinha aqui. Então, se eu quero θ, basta eu tirar o arcosseno dessa equação e você vai chegar, então, no mesmo resultado. Bem mais direto, só que demanda que você lembre da equação de Torricelli. Ok? Bom, qualquer dúvida, entre em contato comigo.